Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou falar um pouco das plantas que eu tenho aqui em casa tutoradas, alguns resultados que eu já tive, experiências que eu fiz. Como vocês sabem, plantas epífitas, em sua maioria, merecem um tutor e deveriam ser tutoradas. Então, eu encorajo fortemente que vocês dediquem um tempo para que tutorem suas plantas, seja da maneira que eu faço aqui em casa, e tem um episódio aqui sobre isso, ou seja, fazendo do seu jeito, a maneira que você encontrar a melhor adequação aí para sua casa. Mas tutorem, porque as plantas epífitas, sobretudo aqui que eu vou falar de Philodendron, Monstera, precisam de tutores, as raízes agradecem, tem uma maneira que você deixa a umidade relativa em volta da planta um pouquinho mais alta por conta do esfagno umedecido. Então, só tem benefícios, né? Não tem nenhuma contraindicação a tutorar a planta. O Fly, lá do Jardineiros Urbanos, também tutora, às vezes, com só um pedaço de madeira, com um galho de jabuticabeira. Também é lindo, também funciona, né? Tem o Patrícia dele que está lá dessa maneira. Abraço, Fly. Eu sigo fazendo os meus tutores aqui, embora o Fly odeie, então eu dou de presente para ele. E é essa que é a graça. Cada um tem a sua maneira de cultivo, cada um faz do seu jeito e aprende do seu jeito. Eu quero passar aqui um pouco do que eu tenho, dos resultados que eu tenho tido com algumas plantas, um pouquinho antes delas pegarem no tutor, e quando elas pegam no tutor, o que acontece? Então, tudo isso influencia muito o cultivo e o desenvolvimento das plantas. Como a gente gosta de filodendron, alguns filodendron que são de regiões bem mais úmidas do que aqui em São Paulo, capital, onde eu vivo, onde eu moro, a gente traz às vezes alguma planta ou outra, sei lá, de regiões super úmidas da Colômbia. O importante é fazer com que eles estejam mais, vamos dizer, mimetizados com o seu habitat natural. É muito importante ver da onde essas plantas vêm, como que elas, como epífitas, se comportam e daí por diante. Então, eu tenho algumas plantas, por exemplo, o próprio Philodendron El Choco Red, que é de uma região muito úmida da Colômbia, né, a região de Choco. Então, ela está no Banho Roraima e por isso dá para ver pelas imagens todas as raízes, como elas se desenvolvem mais, ficam mais atiçadas, né, vamos dizer assim. As que pegam no tutor ajudam com que a planta se desenvolva com folhas cada vez maiores. O mesmo acontece com Bernardo Pazzi, que está tutorado, e cada vez mais as raízes aéreas aderindo ao tutor trazem folhas maiores, como é o caso também do Jerry Horn, que é uma planta que fica praticamente a sol pleno. Então, vale a pena ver cada uma, ver como as raízes agradecem. Tem o caso de um verrucoso que está numa parte da casa meio escura, então ele fica, obviamente, com luz de LED, senão ele não teria como se desenvolver. Então, tem uma luz de LED artificial ajudando, uma irrigação no tutor, e cada folha é uma maior que a outra. Então, a gente que busca essas plantas que têm esse comportamento epífito e também o comportamento, né, como dizer, estética traz essas folhas grandes, é obrigação nossa entregar para essas plantas a melhor maneira, o melhor ambiente de cultivo. Espero que vocês gostem. Tem algumas plantas aí que vocês vão acompanhar. E vamos lá, vamos ver o que tem aí nesse jardim. E aqui um Squame petiolatum, que já fez uma boa aderência ao tutor, soltando folhas novas. E vejam, nesse caso aqui, eu coloquei a irrigação diretamente no tutor. Então ele está sempre úmido. Isso interfere e ajuda sobremaneira no desenvolvimento da planta. E aqui um Melanocrysum, que eu estou testando nesse lugar aqui, também com o tutor molhado pela irrigação. Está soltando folhas novas, está se desenvolvendo. É interessante de ver também.
Essa monstera deliciosa, ela foi uma muda retirada de um jardim, né? Ela veio com essa e essa folha, né? Sem nada aqui, a brotação começou a vir e veja, né? Encosta aqui no tutor e o desenvolvimento ele se dá de outra maneira, né? A planta que eu quero que suba bastante, então o tutor está relativamente otimista aqui de tamanho, mas é uma planta que naturalmente faz esse tipo de crescimento. Folhinha nova aqui, acabou de abrir. E vai super bem. E aqui uma Monstera albo variegata, que também está nesse tutor. Desenvolvimento um pouco mais lento, até talvez por conta da luminosidade. Um ponto de irrigação no tutor. Ela começou a vir um pouquinho mais rápido. E algumas raízes estão ali para além do vaso, né? E esse Melanocrysum, também num tutor. Já dá para ver que ele teve algum tipo de aderência aqui. Aqui também não está focando. Então aqui também. E aqui um Micans, que ainda está se desenvolvendo, recém-tutorado. Então, aqui é um mini tutor, aqui é uma outra proposta. E aqui esse Philodendron El Choco Red, que está no banheiro Roraima e por isso também emite muitas raízes aéreas, mas claramente amando um tutor, né? Você vê que a raiz vem, adere, sai por trás. Tem até uma raiz aqui dele tentando aderir aqui ao tutor do Flor do Luar. Então, não tem dúvida de que tutores são essenciais. Olha essa Monstera oblíqua aqui. Eu já mostrei eu picotando ela, né? Ela tá toda picotada. O runner dela. Tem um episódio aqui em cima desse processo. Aqui um verrucosum também, que está em recuperação, teve um ataque de ácaro, como dá para ver aqui. E ali um Linhanone, também aderindo ao tutor. Philodendron tenue, também já bem aderido ao tutor, emitindo uma folha nova atrás da outra. E aqui um Patrice, que começou a melhorar o seu desenvolvimento a partir do momento que ela de fato aderiu ao tutor. Aqui um verrucosum Amazonia Sunset, que tem as suas raízes claramente procurando mais caminho pelo tutor. Aqui nesse cantinho temos um Micans aqui, que também já está bastante aderido e crescendo mais rápido por isso. E um Sodiroy, que está emitindo uma folha maior que a outra, com esse tutor também umidificado pela irrigação. Aqui tem um verrucosum espetacular, que não cabe em si praticamente, e que está 100% tutorado desde o início. Dá para ver como as raízes vão para cima, vão para baixo, encontram seus caminhos, né? Aqui, ali, aqui atrás, enfim, é um espetáculo.
Esse Jerry Horn, ele é um exemplo factual de que quando você tutora, você tira o melhor da planta, né? Ele tá aqui já totalmente aderido, obviamente, as raízes procurando seus caminhos, e ele, uma folha nova maior que a outra, indo super bem. Vou ter que até fazer a extensão desse tutor ali para ajudar ele a subir mais. Aqui um atabapuense, veio super pequenininho, começou a aderir recentemente ao tutor também. Aqui um paraíso nem tão verde, bom, super verde aqui, começando a variegar alguma coisa, sei lá. Enfim, também já bem aderido. Um comífero aqui também super pequenininho, começou a aderir ao tutor. Esse aqui é aquele meu Melanocrysum, que fica aqui diretamente no tempo, no sol, tomando chuva e tudo, também soltando uma folha mais bonita que a outra, uma atrás da outra, com super aderência ao tutor. Philodendron Bernardo Pazzi, folhas lindas, não é muito, embora aqui ele esteja muito na base do tutor, já dá para ver que as raízes entram e criam seus caminhos próprios, ó. E isso encoraja que cada folha nova que saia, ela já saia com um tamanho mais desenvolvido. Interessante aqui que esse Burler Max Flame, a folha anterior dele tinha resetado. Imediatamente após já veio bonitona e no seu formato, vamos dizer, final, né? E aqui dá pra ver que a partir do momento que ela encostou no tutor, ela começou a emitir mais raízes aéreas, não que ela não tivesse emitido antes, como emitiu aqui, mas é só de encostar, ela já começa a ter um outro comportamento também. Aqui é um festival de tutores e eu não vou fazer um por um, mas vale a pena, né? Esse Splendid está indo bem aqui. Um verrucoso ali que está inclusive caído, eu preciso dar um jeito nele. Pesou, mas está indo super bem também. Ali atrás outro Burler Max Flame, mais jovenzinho, também já aderido ao tutor. E eu quero chamar a atenção para esse Philodendron rugosum Pigskin. Aí tem uma foto de como ele chegou, que tamanho que ele estava, e agora, alguns meses depois, soltando também uma folha nova grande atrás da outra e super aderido ao tutor. As raízes penetraram bem e ele segue aqui bonitão. Legal, né? Eu sou bem entusiasta aí desse tutoramento, vamos dizer assim. Putz, eu invisto um tempo fazendo cada um dos meus tutores, gosto de fazer cada um de um jeito, né? Teve um que é super fininho, tem o próprio tutor do Cipoense que eu não coloquei aqui, mas que um dia vai virar um episódio, que é o Cipoense Fly, né? Que ele tem um episódio que eu conto sobre isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, que dê ideias e que estimulem vocês para o melhor cultivo. Como eu disse, esse é um tipo de cultivo, né? Tem outros, né? Pode tutorar, depende da planta, só apoiando ela num pedaço de madeira, um bambu, um galho de alguma árvore que caiu, ou alguma poda, enfim. Então, isso tudo é muito a critério de cada um, não tem certo ou errado. Acho que tem o que só, às vezes, uma planta prefere mais do que outras, e aí é legal, então, a gente respeitar esse ciclo.
Se você curtiu, então dê seu like, dê o seu joia, eu agradeço. Inscreva-se no canal, se foi útil para você, se deu alguma claridade. Eu tento fazer 1, 2, 3 conteúdos por semana, se possível, e vou dividindo com vocês o meu aprendizado. E quero aprender com vocês também, quero aprender com cada um de vocês em todo o Brasil, fora do Brasil. Tem gente comentando aí de outros lugares e eu agradeço. Comentem, falem, de repente a gente faz um episódio de algo que foi mais comentado. Deem suas receitas uns aos outros e a mim também, porque aí eu aprendo. E é isso aí, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau!